Bom, bom dia, pessoal. O objetivo deste vídeo é responder, as questões do trabalho avaliativo, ok? Eu passei um trabalho avaliativo para vocês e eu vou responder por meio deste vídeo, desta videoaula. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos lá. A questão da apostila, o exercício 1 do trabalho avaliativo é referente à resolução dos exercícios da apostila sobre o elemento químico hidrogênio. Eu até tinha falado um pouco desta apostila em uma outra videoaula, se eu não me engano. Mas vamos lá. Exercício 1. Formule uma explicação para o fato de o elemento químico hidrogênio ser o mais abundante do universo. Esta questão está relacionada ao tamanho do átomo de hidrogênio. Ele tem apenas um próton no seu núcleo. Nós temos o deutério, que é um isótopo do elemento químico hidrogênio, que tem, além de um próton, também um nêutron. O outro isótopo é o trítio, que tem um próton e dois nêutrons. O isótopo mais abundante é o prótio, que só tem um próton apenas. E este elemento químico, hidrogênio, ele é o mais abundante justamente porque ele é mais fácil de ser sintetizado, A quantidade de energia para isso ela é menor do que, por exemplo, a síntese, a obtenção do elemento químico urânio, que tem 92 prótons, e tantos outros nêutrons, ok? O exercício 2. O que é a água deuterada? Por que ela é também conhecida como água pesada? Ela é conhecida como água pesada porque a água deuterada, ela não tem aquele próton o isótopo mais abundante do elemento químico hidrogênio, que é o prótio, que só tem um próton em seu núcleo. Na água deuterada, nós temos o deutério. O deutério ele tem um próton e um nêutron. Então, ele é mais pesado do que o isótopo mais abundante do elemento químico hidrogênio, que é o prótio, que só tem um próton. Por isso que a água deuterada ela é conhecida como água pesada, porque ela literalmente ela é mais pesada do que a água comum, tá? E isso confere algumas propriedades físicas para ela diferentes, em comparação com a água comum. Por exemplo, ponto de fusão, ebulição, são ligeiramente diferentes por conta do deutério. Quais são os isótopos do elemento químico hidrogênio e qual deles é radioativo? Bom, eu respondi isso na questão 1, aqui no vídeo. Os isótopos do elemento químico hidrogênio são o prótio, só tem um próton, o deutério, que tem um próton e um nêutron, e o trítio, que é radioativo, que tem um próton e dois nêutrons. Quais são os íons que o elemento hidrogênio pode formar? Bom, estes íons pode ser o H-, quando ele está ligado, por exemplo, a elementos químicos ali do bloco S, grupo 1 e grupo 2, principalmente, e também ele apresenta, que aí não chegaria a ser bem um íon, mas o hidrogênio ele pode ter carga, H+, ele pode ser ele pode ter carga positiva, vamos assim dizer, uma carga parcial positiva. Neste caso, ele é encontrado dessa forma quando ele está ligado a elementos químicos não metálicos, como os elementos ali do grupo 15, elementos ali do grupo 16, elementos também do grupo 17. Inclusive, muitos dos elementos do grupo 17, o hidrogênio, ele pode formar, a partir de um processo de ionização, o cátion, hidrônio, que é o H+, lá da teoria do Arrhenius.
Exercício 5. Por quais motivos o hidrogênio não se encaixa no grupo 1 e no grupo 17? No grupo 1, porque ele não é um elemento químico metálico, né? O grupo 1 são metais, os metais alcalinos. No grupo 17, apesar dele ter uma afinidade, né, por elementos químicos não metálicos, ele não pode ser colocado ali no grupo 17. O grupo 17 são elementos altamente, né, eletronegativos, apresentam eletroafinidades bem elevadas, que não é o caso do hidrogênio, apesar de que ele possa também ganhar um elétron, né, na ligação covalente, assim como os elementos do grupo 17, só que as propriedades periódicas dele são diferentes. 6. O gás hidrogênio ou hidrogênio molecular é a substância simples do elemento químico hidrogênio. Sobre esta substância, responda às perguntas a seguir. Por que apresenta ponto de fusão e ebulição extremamente baixos? É que, assim, o gás hidrogênio, ele só é sólido, né, a temperaturas muito baixas. Então, como consequência, o ponto de fusão dele é muito baixo. O hidrogênio também será líquido apenas em temperaturas extremamente negativas. Então, como consequência, o ponto de ebulição dele também é muito baixo. Isso advém do fato que a molécula de hidrogênio ela é muito apolar, né? Vamos dizer assim, e a polarização dela é bem difícil de acontecer, mas acontece. Mas para isso tem que ser colocado uma temperatura muito negativa, bem abaixo de zero. Essa polarização é importante porque é a partir dela que pode ser formado, né, o sólido, pode ser formado o líquido. Porque no sólido e no líquido, as substâncias constituintes elas estão interagindo mais fortemente do que no gás. Mas para que esta interação ocorra, a temperatura ambiente ela é impossível de ocorrer. Tem que ser em temperaturas muito baixas, para que as moléculas de hidrogênio estejam suficientemente próximas, ou seja, para que elas possam perder, né, energia cinética, vamos assim dizer, estejam suficientemente próximas para que ocorra o fenômeno de polarização, formando uma parte positiva e uma parte negativa, e uma molécula passa a interagir com outra, por meio de ligações intermoleculares, formando, portanto, um material líquido ou um material sólido, né? Porque nas condições, essa daqui é a letra B, normais de temperatura e pressão, o hidrogênio molecular é pouco reativo. Por causa da energia, né, da entalpia de ligação entre os dois átomos de hidrogênio no hidrogênio molecular, ok? Então, para quebrar essa ligação, não é tão simples, né? Então, portanto, nas condições normais de temperatura e pressão, o hidrogênio molecular é pouco reativo. Descreva um método simples para obter esta molécula. Letra C. A reação de ácidos minerais, né? Como, por exemplo, o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, quando ele é adicionado aí a metais pouco nobres, como zinco e alumínio, ferro também, estanho, o que ocorre? Ocorre a liberação da molécula de H2. Isso não vai acontecer se você adicionar ácido clorídrico sobre o ouro, né? Platina, ródio, paládio, prata, porque estes são metais nobres. Exercício 7. Defina hidretos moleculares. Neste caso, é quando o hidrogênio está ligado a um outro elemento químico, e este elemento químico, ele é do grupo 1 ou do grupo 2, que é o bloco S. Todos os hidretos são substâncias binárias, ok? Ou seja, nós temos o hidrogênio e apenas um outro elemento químico. No caso dos hidretos moleculares, este outro elemento químico é um elemento do grupo 1 ou do grupo 2. Ou, melhor dizendo, tá?
eu estava olhando a letra B e respondendo a letra A. Os hidretos moleculares, o hidrogênio está ligado a elementos, né, ali do grupo 15, 16 ou 17, ok? Ali o grupo do nitrogênio, oxigênio ou o grupo do flúor, respectivamente. E também nós temos ali o boro do grupo 14, que seria um hidreto molecular. Nós temos também o carbono, né, do grupo 13, do grupo 14, e nós temos o boro do grupo 13, que também formam hidretos moleculares. Tá? Desculpem aqui a confusão. A letra B, hidretos salinos e iônicos. Este sim, né? No caso, o hidrogênio, ele está ligado ao grupo 1 ou grupo 2, elementos químicos, né, do grupo 1 ou do grupo 2. Hidretos metálicos. Estes hidretos, quando o hidrogênio está ligado a metais ali do bloco D, principalmente, como cobre, né? Metais mais pesados, como tungstênio, formam hidretos metálicos. Exercício número 8. Qual é o estado de oxidação do elemento químico hidrogênio nos hidretos moleculares e nos hidretos iônicos? Bom, nos moleculares, o estado de oxidação dele é mais, e nos hidretos iônicos é menos. Ok? Bom, aqui no bloco S, também passei algumas perguntas para vocês, né? A pergunta número 2, ó, aqui do trabalho avaliativo, resolver todos os exercícios da apostila referente ao bloco S da tabela periódica. Essa apostila está lá na plataforma, né? Quais são os exercícios? Vamos lá. Número 1. No grupo 1, explique por que o Césio é o elemento químico mais reativo. É que ele é o elemento químico mais pesado, está mais lá embaixo, né? E a energia de ionização, ela diminui de cima para baixo. Isso acaba favorecendo uma maior reatividade, porque fica mais fácil retirar, né, o elétron da camada mais externa. E na reação química, os elementos do grupo 1, eles perdem este elétron. E quanto mais se desce ali no grupo, no caso o Césio, ele está mais abaixo, mais fácil fica, né, para retirar este elétron. Logo, mais reativo o elemento químico se torna. Portanto, o Césio ele é mais reativo do que o rubídio ele é mais reativo do que o potássio é mais reativo do que o sódio é mais reativo do que o lítio, justamente pelo fato da energia de ionização diminuir de cima para baixo, ficando, portanto, mais fácil retirar o elétron da camada mais externa. Exercício número 2. Os metais do grupo 1 são estáveis quando expostos ao ar atmosférico? De maneira alguma, tanto que, com exceção do lítio, né? O lítio ainda ele até apresenta uma estabilidade e ele pode ser utilizado aí como um metal. Existem, por exemplo, as baterias de lítio, né? No entanto, o sódio, por exemplo, o lítio ele também é reativo, só que o sódio, por exemplo, já é bem mais reativo. O sódio, o potássio, o rubídio, o césio, não se fala muito do frâncio, porque o frâncio praticamente ele não existe na natureza. Ele e o astato são os elementos químicos que são encontrados de forma natural nas menores quantidades. Então, sempre nós falamos ali do grupo 1 até o césio, né? Então, vamos lá. O sódio, potássio, rubídio e césio são muito reativos, e formando, né, óxidos, ou peróxido, ou até superóxidos. Superóxidos, no caso, representando uma reatividade muito grande, né? Como é o caso do césio. Então, tanto os óxidos, quanto os peróxidos, quanto os superóxidos, obtidos quando estes elementos são expostos ao ar, né? Eles representam a reação, né? Que acontece entre eles e o elemento químico oxigênio. O exercício 3. Os metais do grupo 1 apresentam pontos de fusão baixos. Explique isso levando em consideração o raio atômico e força de ligação. O ponto de fusão, ele representa a passagem do estado sólido, né, para o líquido, ou
vice-versa, vamos dizer, né? Mas geralmente a gente fala da passagem do estado sólido para o estado líquido, é o ponto de fusão. Assim, o que acontece com o metal, né, para que ele seja transformado de um material sólido para um material líquido, né? Você vai ter que esquentar, primeiramente, aquecer, né? Quando aquece, essa ligação metálica, ela vai ser modificada. Eles vão perder ali aquele arranjo ordenado e essa ligação metálica, ela vai ser modificada. E, no caso, estes átomos, eles ganharão uma energia cinética maior, passando aí para o estado líquido. E este processo, ele tem uma energia associada, né? E essa energia, ela pode estar relacionada à força da ligação metálica. Quanto maior for a força da ligação metálica, existe uma tendência de que este processo aconteça em temperaturas mais elevadas. Como os elementos químicos do grupo 1 apresentam ligações metálicas bem fracas, o ponto de fusão é baixo. Ao descer no grupo, a ligação metálica ela vai se tornando cada vez mais fraca. Por isso que ao descer no grupo, os pontos de fusão cada vez mais são mais baixos, ok? E por que isso ocorre? Porque ao descer no grupo, aumenta-se o raio atômico. Aumentando-se o raio atômico, diminui-se a força de ligação. Diminuindo-se a força de ligação, o ponto de fusão também é mais baixo. O exercício 4. Com exceção do lítio, explica o porquê dos elementos do grupo 1 não poderem ser utilizados na forma metálica. É a questão da reatividade, né? Isso, por exemplo, está relacionado à resposta do exercício 2. Por que os metais do grupo 2 são mais duros em comparação com metais do grupo 1? Explique, levando em consideração o raio atômico e a força de ligação metálica. Bom, os metais do grupo 2, eles apresentam uma ligação metálica mais forte porque, ao invés de terem apenas um elétron participando da ligação metálica, eles têm 2 elétrons. Ok? Lembrando que o grupo 1 perde um elétron e no grupo 2 perde 2 elétrons. Isso acontece também na ligação metálica. Só que estes elétrons, no caso, eles não vão para um elemento não metálico. Eles ficam em um mar de elétrons, né? Toda aquela teoria envolvida lá com relação à ligação metálica. Mas na ligação metálica forma-se também cátions. No caso do grupo 1, perde-se um elétron, no grupo 2 perde-se 2 elétrons. A ligação metálica, de certa forma, está relacionada com a quantidade de elétrons, né, que são perdidos. Isso é bem verificável para o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 2, portanto, são 2 elétrons. Logo, a ligação metálica é mais forte, tá? E eles acabam se tornando os sólidos mais duros, né? O raio atômico acaba diminuindo, a ligação fica mais próxima, né? Os átomos ficam mais próximos, raio atômico menor, a ligação mais forte, e isso faz com que eles sejam mais duros. Inclusive, por exemplo, o sódio você pode cortar ele com uma faca, enquanto que o magnésio, que está logo ali do lado do sódio, seria uma comparação mais justa, isso já não é tão possível, ele é mais duro. Apesar de poder ser cortado, né? Os filamentos de magnésio, né? Podem ser cortados aí com uma tesoura, mas com maior dificuldade. Os metais do grupo 2 são menos reativos que os metais do grupo 1. Como explicar isso? A melhor forma de explicarmos isso é levando-se em consideração a energia de ionização, que no grupo 2 é maior, tá? É maior. Por exemplo, sódio e magnésio. É uma comparação justa porque ambos estão no mesmo período, tá? Sódio e magnésio, qual deles é mais reativo? É o sódio. O magnésio é o menos reativo. O magnésio é o grupo 2. Por que isso ocorre? Porque a energia de ionização do magnésio, ela é maior, ok? Tornando este metal menos reativo. É mais difícil retirar os elétrons da camada mais externa. Logo, ele é menos reativo. Quem são os elementos radioativos do bloco S? São os mais pesados, tá? Geralmente, radioatividade está relacionada a elementos químicos mais pesados, tá bom? No caso, no grupo 1, nós temos o frâncio, que praticamente não é encontrado na crosta terrestre, e o rádio, que é um elemento relativamente abundante, né? Em comparação com o frâncio, é bem mais abundante.
O rádio, inclusive, ele foi isolado, né, pela Madame Curie. Inclusive, o isolamento deste elemento químico e do polônio, né, fez com que ela ganhasse o prêmio Nobel, né, de Química. Portanto, frâncio e rádio são os elementos radioativos do bloco S. Inclusive, o próprio significado de rádio, né, vem de radiar, radioatividade vem de rádio. É correto afirmar que nenhum elemento do bloco S apresenta função biológica? Justifique sua resposta. Isso daí seria um erro muito grave, né? Nós temos aí magnésio, que apresenta uma função biológica, né? Ali nas folhas dos vegetais, é ele que confere, juntamente com o agregado da clorofila, né, o agregado orgânico, confere a cor verde às folhas. E a clorofila, ela tem um centro metálico de magnésio, e este conjunto é responsável, né, pela absorção aí do CO2 e a conversão do CO2 em açúcares, né, que serão utilizados aí como fonte de energia para a planta. No grupo 1, nós temos também o sódio e o potássio, né, que participam das chamadas bombas de sódio e de potássio, que tem uma função no celular muito importante.